Olá a todos, vamos para o último vídeo da série. Vamos falar sobre reações. Bem, vamos começar com o que é uma reação. Bem, uma reação é qualquer processo químico em que uma substância vire outra, certo? Substância pode reagir com nada e se simplesmente se dividir, pode juntar várias e formar uma nova, pode juntar duas, misturar, trocar umas coisinhas e virar outras duas também, duas e duas, mas completamente diferentes. Tem muitos tipos de reações. Você pode tacar fogo numa substância, ela vai virar uma outra coisa, várias outras coisas, no caso, a gente vai ver. Você pode tacar eletricidade em alguma coisa, que ela vai virar outra. Você pode tacar luz em alguma coisa, ela vai virar outra. Você pode tacar oxigênio do ambiente com alguma coisa, ela vai virar outra. Daí que vem o nome oxidação. Você pode tacar. Você pode enferrujar alguma coisa, que ela, enfim. Você pode simplesmente deixar alguma coisa no ambiente ali enferrujando, apodrecendo uma maçã, apodrecendo outro tipo de reação. São reações. Não confundam reações, que são transformações químicas, com transformações físicas. Uma transformação física é quando você não muda a substância, você só muda o formato ou a maneira que as moléculas delas estão organizadas, mas você não muda a substância em si. Vamos supor que um chiclete seja, por exemplo, algumas moléculas de carbono, agrupadas em, sei lá, C4, não sei. Se eu quebro ele, continua sendo a mesma substância aqui e a mesma substância aqui. Só está organizado de formas diferentes. Mesma coisa com, sei lá, o papel. Se eu quebrar esse papel, rasgar esse papel, eu não mudei a composição química dele. Ele continua sendo a mesma substância, só está organizada de duas formas diferentes. Agora, se eu pego esse papel e taco fogo, vai liberar CO2 na atmosfera, vai virar cinzas, vai liberar água, né? Enfim, vai liberar uma penca de coisa. Daí já vira um processo de uma transformação química, certo? Um outro exemplo, se eu ralo uma cenoura para fazer uma salada, é uma transformação física. Se eu pego essa cenoura, misturo com um monte de ingrediente e aqueço para fazer um bolo de cenoura, é uma transformação química. Uma reação. Ok. Dito isso, o que nós podemos falar sobre reações químicas? Como representá-las? Bem, representamos reações químicas por equações químicas. A gente tem os nossos ingredientes, que a gente chama de reagente. A gente faz uma setinha para mostrar que eles viraram o que a gente chama de produto. Vou dar um exemplo. Aquela reação que eu falei lá do ácido com a base, o ácido HCl, nosso grande ácido clorídrico, e a base NaOH. NaOH, nosso grande hidróxido de sódio. E isso daqui gera água, H2O, mais nosso grande NaCl, o cloreto de sódio. Isso é uma reação química, representada por uma equação química. Nós temos substâncias de um lado, produtos do outro, e essa setinha indicando a reação. Então, muita atenção. Para cada substância diferente, nós usamos o sinal de mais. Então, uma substância é o ácido clorídrico, outra substância é o. Caralho. É o hidróxido de sódio. Se não tivesse mais, eu não posso falar que é um HClNOH, porque essa substância nem existe, certo? Eu preciso ter. Aqui é uma substância, no caso aqui existe, é o ácido clorídrico. Eu peguei um tanto de ácido clorídrico mais um tanto de hidróxido de sódio. Isso aqui também é completamente diferente se eu tivesse escrito, sei lá, H mais Cl mais essa porra. Porque daí eu teria pegado gás hidrogênio, gás cloro, mais o hidróxido de sódio. É outra reação, tem nada a ver. Pode até dar certo, mas não tem nada a ver. Não é uma reação de neutralização, a gente vai ver o que a gente é. O que é isso, enfim. Certo? Vira uma reação de óxido-redução, inclusive. Nada a ver uma coisa com a outra. Cada elemento que você pega, cada ingredientezinho que você pega da sua prateleira, no caso aqui eu peguei ácido clorídrico e hidróxido de sódio,
são separados por sinais de mais. E do outro lado, cada produto gerou água e cloreto de sódio. Não gerou H2O NaCl, gerou água e cloreto de sódio. A gente separa pelo mais. Bem, um camarada chamado Lavoisier descobriu algumas coisas sobre essa reação. Não precisa decorar quem que é o nome desse camarada, tá? É só precisa saber, por exemplo, que ele descobriu que se aqui no total tinha 5 quilos, aqui também vai ter 5 quilos. Caralho, esse símbolo de quilos ficou bonito, hein? Isso que é uma letra boa. Mas enfim, se aqui tinha 5 quilos, aqui também tinha que ter 5 quilos. Chama Lei de Conservação das Massas. A gente vai estudar isso melhor em cálculo estequiométrico. Outra coisa que ele descobriu é que se aqui eu tenho 2 hidrogênios no total, aqui eu também tenho que ter 2 hidrogênios. Ele descobriu que quase todos os valores se conservam. Tem algumas poucas coisas que não, mas a gente vai ver o que não conserva em cálculo estequiométrico. Aqui o foco é, se eu tenho um átomo de sódio, aqui eu tenho que ter obrigatoriamente, eternamente e sempre um átomo de sódio, certo? E se não desse certo? E se, por exemplo, aqui eu tivesse tacado 2 HCls e 2 NaOH? Bem, nesse caso eu teria produzido, aqui eu tenho 2 átomos de sódio e aqui eu só tenho 1. Então eu tenho que vir colocar esse 2 na frente aqui também e 2 aqui para balancear tudo, entendeu? Esses números na frente é o que a gente chama de coeficiente. Então pensa que eu estou fazendo um bolo. Isso é, sei lá, isso aqui é o HCl, é o ovo do bolo. 2 significa que eu peguei 2 ovos. Esse 2 na frente, que a gente chama de coeficiente, é um número que vai multiplicar a fórmula inteira, então são 2 Hs e 2 Cls, que significa simplesmente que eu peguei 2 daquela substância para misturar. Isso são os coeficientes. Qual que é o rolê dos coeficientes? Não confundam. 2 HCl é completamente diferente de H2Cl2. Eu nem sei se esse composto existe do H2Cl2. Seria um hidreto, né? A gente nem teria estudado isso se existisse. É completamente diferente uma coisa da outra, não viaje. H2, tipo, é como se eu tivesse pegado, sei lá, para fazer o bolo, tô passando algum outro exemplo. O bolo fala, pegue 2 ovos. Né? Pegue 2 ovos, tá na receita, pegue 2 ovos. Aí você vai, pega 2 gemas e 2 claras. É mais ou menos essa linha de raciocínio, certo? Você pode dar completamente errado, você não tá fazendo o que ele tá pedindo. Você pega 2 gemas, separa 2 claras, pediu 2 ovos, misturadaço lá, certo? São completamente diferentes as duas coisas. Pensando num exemplo um pouco melhor, que esse ficou meio bosta. Sei lá, você está pedindo para você usar 2 copos de leite. E você pega um copo de leite em pó. 2 copos de leite em pó e 2 copos de água não é a mesma coisa, certo? Pediu 2 copos de leite. Pediu 2 HCls. A fórmula que a gente está usando são 2 HCls, não H2Cl2. Pelo amor de Deus, não confundam isso. O númerozinho que está embaixo indica como é feita a substância, certo? Aqui esse H2 significa que para ter água tem que ter 2 hidrogênios e um oxigênio. Isso aqui, esses números de baixo, são simplesmente a descrição do que é aquela substância. O número do lado, o número da frente da fórmula, é quantos daquela substância tem, certo? Esse número da frente é o coeficiente. E a gente só coloca ele para balancear a reação. Até a mesma quantidade, para ficar certa a mesma quantidade dos dois lados. Quais tipos de reação que nós temos? Bem, vamos para os 4 tipos basicões. Adição. Eu tenho um tanto de elemento, vou chamar aqui de A mais B, e eles se agem formando um grande elemento AB. Eu tenho aqui um tanto de fruta, misturei tudo para fazer uma vitaminona. Certo? Eu tenho, sei lá, deixa eu pensar, Na, Na2O, e misturei esta porra
com H2O. Isso aqui gerou Isso aqui gerou NaOH. Tá certo isso? Eu tinha 2 Hs, aqui eu tenho 1. Eu tenho 2 oxigênios, aqui eu tenho 1. Tinha 2 sólidos, aqui eu tenho 1. Justamente, isso aqui gerou 2 NaOH. Agora tá certo. Certo? Entenderam a lógica? Tipo, você pode pegar na prática. Se pegar o óxido de sódio junto com água, o que você vai formar é um tanto de hidróxido de sódio. Não vai formar Na2OH2. Vai formar um tanto de óxido de sódio, que é essa fórmula. Mas, justamente, para dar a quantidade certa, para cada um desse que você pega e um desse que você pega, você vai gerar 2 desse. Até faz sentido, né? Porque você está pegando 2 e tá gerando 2. Pensa no Minecraft, quando você está craftando escada, por exemplo. Você gasta 6 gravetinhos, mas gera 6 escadas. Essa é a lógica. Isso, enfim, o que interessa para aqui é isso é uma reação de adição. Eu tinha 2 ou mais elementos aqui e juntei num só. Da mesma forma, eu posso ter o contrário, eu posso ter uma reação de decomposição. Eu tenho um AB, esse AB vai quebrar em A mais B. Isso é possível só com uma força externa. Misturar é muito fácil. Eu pego outra coisa, eu dei exemplo da vitaminona, eu me pego e misturo. No caso, aquela reação, se eu quiser fazer um experimento no laboratório com aquela reação, se eu pegar óxido de sódio, misturar com água para formar hidróxido de sódio, é literalmente pegar óxido de sódio, pegar água e sacoalhar que vai dar aquela porra. Como é que eu decomponho algo? Isso eu duvido muito que caia, mas você pode decompor por meio da luz, que a gente apresenta desse jeito. O maior exemplo disso, acho que é a fotossíntese. No processo de fotossíntese, um bagulho chamado fotólise da água, não sei se vocês lembram, que a planta usa a energia da luz, né? Através da luz, ela reage H2O e, tipo, quebra, vira 2 Hs e 1 O, certo? Para depois ela pegar esse oxigênio e liberar na atmosfera, enfim, né? Vocês estão ligados. A gente estudou isso em biologia, era para vocês estarem, né? Você pode decompor algo pelo fogo, é o exemplo que eu dei. Se eu tacar fogo nesse pedaço de papel, é um pedaço de papel, uma substância, certo? Se eu tacar fogo nisso, eu vou liberar CO2 na atmosfera, eu vou liberar água, eu vou liberar os resíduos, eu vou liberar assim. Fogo representa para esse triângulo. E isso aqui pode ser uma eletrólise. Eu posso tacar um raio em alguma coisa que também vai dar o mesmo efeito. Não lembro como é que representa raio agora, mas tanto faz. Não vai cair isso na prova. Daí, então, uma eletrólise. Eletrólise é quebra através da eletricidade. Lise é quebra. Eletrólise. Pode ser uma pirólise. Piro é fogo, em latim. Pirólise, quebra através do fogo. Ou uma fotólise. Foto é luz, em latim. Quebra através da luz. Não vai cair esses nomes na prova, mas só para vocês saberem por que isso acontece, né? Então, só para adiantar, A passada, A mais B vira AB, isso aqui a gente chama de reação de síntese ou reação de adição. Adição porque está somando duas coisas, síntese porque está sintetizando duas coisas. Isso aqui a gente chama de reação de decomposição, porque está decompondo uma coisa, ou análise. Análise porque lise é quebra, igual a gente viu com os nomezinhos das classificações. Daí temos a reação de simples troca, que eu tenho AB mais um elemento C aqui aleatório, e daí esse C troca de lugar com um dos dois. Fica AC mais B. Então eu tenho esses camaradinhos aqui andando junto, eu misturo eles, e esse aqui vai com esse. Esse aqui abandona o carinha que ele estava, troca e vai com o do lado. Certo? Então aqui, um exemplo disso, sei lá, se eu tivesse ferro com oxigênio mais cálcio, então tá lá, ferro e o oxigênio andando juntinho e o cálcio do outro lado. Se eu reajo isso, eu vou ter CaO mais Fe. O Fe ficou sozinho, o ferro foi abandonado. Está no livro algumas regrinhas meio bestas que vocês não têm que decorar, que é tipo, quando isso acontece? De novo, né? Porque não é só pegar e misturar. Pensa
em relação ao... Pensa que os que estão juntos estão namorando. O ferro está namorando o oxigênio aqui. Chegou o cálcio é o amante, o cálcio vai e chuta o ferro para longe, e agora é o cálcio que está namorando o oxigênio, o ferro ficou sozinho. Certo? É mais ou menos essa lógica. Quando que acontece sempre? Se a primeira pessoa que chegar lá, o seu namorado vai te trocar? Não. Só se ele for melhor, tá ligado? O bagulho é só se ele amar mais o outro, tá ligado? Pela mesma lógica, não é sempre que uma reação assim vai acontecer. Vai depender do elemento. Na química, obviamente os elementos não amam um ao outro, né? Eles não têm sentimento. O que acontece é que alguns elementos são mais reativos, que a gente chama. Então tem mais chance de um elemento reagir do que outros. Então, igual a gente viu, o cálcio é mais reativo que o ferro. Eu tenho quase certeza, se a gente vai falando muita merda. Mas, por exemplo, o ouro é o elemento menos reativo. Então, se tiver ouro misturado com alguma coisa, o menos reativo dos metais. Se tiver ouro misturado com alguma bosta, a chance do ouro ser trocado é gigantesca. O ouro, tipo, menos reativo, é como se ele fosse o menos atraente, tá ligado? E literalmente o termo é mesmo, atraente. Tipo, atrai o outro, né? Juntar. É como se ele fosse o menos atraente, ele é trocado rápido. E se ele estiver sozinho, ele nunca vai tirar o outro. Certo? Se ele for o intrusozinho aqui, ele não vai reagir, ele vai deixar os caras quietos. Certo? Em compensação, potássio, por exemplo, é muito reativo. Eu não lembro qual que é o mais reativo de todos agora. Mas potássio é muito reativo. Potássio é tipo o comedor de casadas, cara. Ele vai trocar sempre. Tá ligado? Não tem que decorar qual que é mais reativo e qual que é menos, mas só pra vocês saberem quando que isso acontece também. Por fim, a reação de dupla troca. Que é mais ou menos a mesma linha de raciocínio. AB mais CD, por exemplo. Temos aqui. Só que agora ninguém fica sozinho. É como se tivesse dois casais. O D passa pro A. E o B passa pro D. Aí o B passa pro C, aliás. C, B. Certo? Eu troquei. Esses dois aqui trocaram. Né? Quando que isso acontece? Essa também é só misturar. Só como assim? Bem, essa aqui é o exemplo que a gente usou. Do HCl mais o NaOH, né? Mais o hidróxido de sódio, ácido clorídrico mais hidróxido de sódio. Olha que louco que isso vai acontecer. O Na vai vir para cá e o H vai vir para cá. Eles simplesmente trocaram de lugar. Então, em um lugar vai ficar NaCl, o cloreto de sódio, e no outro, mas no outro dá água. O outro sim, água é justamente H mais ou H menos. A gente vai usar muito essa definição esse ano de água. H mais ou H menos, que é a mesma coisa que H2O. Né? É só outro jeito de apresentar. Mas certo? Ali está fazendo uma dupla troca. Simples troca, só um troca. Um fica sozinho, o outro só um troca. Dupla troca, uma troca total, assim, né? 2 e 2. Flupt, 2 e 2. Certo? Bem, classificar essas reações não é difícil. Quase toda reação tem um outro nome, mas raramente cai os outros nomes de dupla troca. Enfim, tá na descrição do vídeo os nomezinhos detalhadamente, se alguém quiser. Tipo, de todas as subclassificações, igual eu falei, tem a fotólise, enfim, tá na descrição do vídeo, mas isso não vai cair. Outras reações que vale saber, tem a reação de oxirredução. O que é uma reação de oxirredução? Só para compartilhar a tela. Oxirredução, eu falei um pouco disso no meu vídeo sobre NOx. Mas oxirredução é quando o NOx dos elementos mudam na reação. O NOx de alguém vai aumentar e o NOx de alguém vai diminuir. Lembra que eu falei que as coisas se conservam, a massa se conserva, o número de átomos de cada elemento se conserva? Os elétrons também se conservam. Isso é até meio óbvio, né? Se uma coisinha tem, sei lá, 5 elétrons e misturo com uma que tem 4, o elétron não vai sumir do nada, né? Ele só vai se reorganizar ali. Se os elétrons se conservam, para os elétrons de um aumentarem, os de outros têm que diminuir. Isso é o que chama de oxirredução. Aí eu falo que o elemento que perdeu elétrons reduziu, e o elemento que ganhou elétrons oxidou. Oxirredução é basicamente o processo de enferrujamento, por exemplo. Se você pegar ferro e colocar na água, assim, de foda-se, colocar no ambiente, ele vai ao longo do tempo vai enferrujando.
Por que que ele vai enferrujando? Porque ele vai reagindo com oxigênio. E nessas reações com oxigênio, ele vai mudando o NOx dele. Ele vai oxidando, ele vai ganhando elétrons do ambiente. Certo? Por quê? Porque o ferro atrai elétrons, o metal atrai elétrons. Ah, não, o ferro vai soltando elétrons também, ele vai reduzindo ali. Enfim, o metal libera elétrons. Na prática, né, na vida real, você percebe que um elemento oxidou quando ele muda de cor na reação, geralmente. Certo? Ou oxidou ou reduziu. Enfim. Então agora temos que tomar cuidado com alguns termos. Ai, vocês não estão vendo minha tela, né? Calma, foi mal. Enfim, eu vou compartilhar aqui a tela normal usando aqui. Temos que tomar cuidado com alguns termos. Vou só pesquisar exemplos de reação de oxirredução. Oxirredução. Toma cuidado. O termo, ó, se a gente tem, por exemplo, aqui ferro com H2O, é exatamente a reação que geralmente acontece quando você coloca ferro e ele vai enferrujando. Tem aqui ferro mais H2O não, mais O2. É bom que a gente já treina um monte de coisa que a gente viu na sala de hoje. Você vai formar o óxido de ferro. Fe2O3. Vai formar aqui o óxido de ferro. Primeira coisa, essa reação está balanceada? Não. De um lado você tem 2 ferros, de outro você tem 2 oxigênios, 1 ferro, 2 oxigênios, 2 ferros, 6 oxigênios. Que porra é essa? Bem, aqui é muito fácil balancear, né? Você vai colocar 2 aqui, 3 aqui e 2 aqui. Pode conferir, agora você tem 2 ferros. Não, pera. Eu falei muito fácil, mas ó, não tem esse 2 aqui não. Você vai colocar 2 ali, 3 aqui, acabou, né? Contrário. Hoje tá difícil. Hoje tá muito tenso de fazer essa bosta, né? Vamos lá. Vamos fazer a reação bonitinha com vocês. Eu já vou mostrar para vocês como faz essa reação com detalhes assim. Mas, infelizmente, tem que ficar assim, né? Aqui são 4 ferros. Mas, infelizmente, eu acho que talvez tenha que ficar para outro vídeo, porque é muita coisa. Agora deu certo. Bem, pode conferir agora, a reação tá balanceadinha. O NOx do ferro sozinho é 0. O NOx do oxigênio sozinho é 0. Qualquer elemento sozinho tem NOx 0. Isso eu falei no meu vídeo de NOx. Nessa fórmula, o oxigênio tem NOx menos 2 e o ferro tem NOx mais 3. Você pode usar aquela regrinha lá de inverter. Essa regra do escorregador que chama, né? Eu falei tudo isso no meu videozinho de NOx, né? Mas 2, 3, né? Bem, percebe-se que o ferro, o NOx dele aumentou. Enquanto o NOx do oxigênio diminuiu. Eu vou fazer até de outra cor para deixar isso bem claro. Verde, ó, aumentou. Enquanto do oxigênio diminuiu. Então a gente fala que o ferro, quando você, se o NOx diminuiu, se o NOx aumentou, quer dizer que ele perdeu o elétron. Se ele perdeu o elétron, ele oxidou. O ferro aqui oxidou, certo? Quando o seu NOx aumenta, você oxida. O oxigênio teve o NOx diminuído, então ele reduziu. O NOx reduziu, ele reduziu, né? Meio óbvio. E o outro, só em vez de falar aumentou, eu falo oxidou. De onde vem o nome oxidação? É porque 90% das reações de oxirredução que você vai ver na natureza geralmente acontecem com oxigênio, igual essa. Por isso que a gente fala oxidação, vem de oxigênio. Certo? Então vamos lá. Quem que fez o ferro oxidar? Ó, então, pera. Eu vou colocar... Quem que reduziu? Vou colocar R de reduziu. Quem que reduziu? O oxigênio, o elemento oxigênio. Quem que oxidou? OX, só para não confundir com o oxigênio. OX. Quem que oxidou? O ferro. Quem que foi responsável por fazer o ferro oxidar? Quem que reagiu com o ferro e fez ele oxidar? Em outras palavras, quem foi o agente oxidante? Quem que é o responsável por isso ter acontecido?
o O2. Se não fosse essa molécula aqui, isso não teria acontecido. E quem foi responsável pelo oxigênio reduzir? Em outras palavras, quem foi o agente redutor? O ferro. Então, o agente é o nome da molécula que fez aquilo acontecer. O O2, o Fe. Os elementos que reduziram e oxidaram é simplesmente o elemento que reduziu e oxidou. O oxigênio sozinho, o ferro sozinho. Certo? Enfim, balanceamento disso é um pouco mais complicado. Talvez eu tenha que fazer mais um vídeo sobre. Quanto tempo nós já temos de aula? Tem como ver isso? Acho que não. Pera aí, gente. Não vai dar tempo de fazer as reações hoje, não. Hoje vai, né? No próximo vídeo. Mas, enfim, para resumir o que é a oxidação, basicamente, um perde elétrons, outro ganha. O NOx de quem reduziu. Quem perdeu o NOx, né? Quem diminuiu o NOx, reduziu. Quem aumentou o NOx, oxidou. O elemento que foi responsável pelo outro reduzir é o agente redutor. O elemento que foi responsável pelo outro oxidar é o agente oxidante. A gente também tem, por último, só para finalizar a aula sobre reações, a gente tem a reação de combustão. Eu vou compartilhar uma tela do Google, que eu acho que vai ficar um pouco mais fácil de entender do que eu escrevendo as coisas aqui. Reação de combustão, você tem que basicamente ter três coisas. Uma fonte de ignição, né, calor, certo? Uma fonte assim para acender o fogo, oxigênio e alguma coisa para queimar. A gente chama isso de combustível, comburente e fonte de ignição. Fonte de ignição, o calor é energia, certo? Não necessariamente calor, pode ser, sei lá, um raio que cai, né, no caso, eletricidade, né? Enfim, uma fonte de ignição, energia, um combustível, alguma coisa que queime, e o comburente, que é o oxigênio, sempre oxigênio, a gente precisa de oxigênio para ver fogo. A gente, geralmente, o que queima é uma substância orgânica, tá? Isso é lá da química inorgânica. Ela reage com comburente, então um combustível, uma substância orgânica, reage com comburente, O2, e libera gás carbônico e água, quando a reação é completa. Quando ela é incompleta, o combustível reage com comburente e libera monóxido de carbono e água, mais fuligem, certo? Ou seja, um resíduo, alguma coisa que não deu muito certo, a reação não foi completa. Quando ela é completinha, ela libera gás carbônico e água. Bem, como precisa desses três elementos, por isso que a reação é representada por um triângulo. Esse é o chamado triângulo do fogo. Por isso que em Harry Potter, não sei se vocês já prestaram atenção nisso nos livros, mas quando alguém usa aquele feitiço Incendium, eles pegam uma varinha e fazem isso enquanto falam. Porque o fogo é sempre representado. Por isso que em reações de, por exemplo, pirólise, a gente usa um triângulo para representar o fogo. Por quê? Porque o triângulo representa fogo. O triângulo, porque o fogo precisa desses três elementos para acontecer. É isso. Uma boa prova a todos. E beijinhos. Curtem, compartilhem o vídeo aí, essa porra aí.